Olá, ouvintes! Começando mais um episódio, de Clinicagem, o seu podcast semanal de clínica médica. E dessa vez um episódio diferente. A gente pegou um caso clínico do Guia, publicado em junho desse ano, sobre náuseas e vômitos. E a gente trouxe aqui para o podcast geral para todo mundo poder dar uma olhada. É um caso clínico que a gente vai desenvolvendo, parecido com os casos clínicos do nosso podcast. Mas lá no Guia você vai também ter acesso a tabelas, ao texto, toda a discussão que a gente faz lá também. Através do link aqui da descrição, você consegue acessar o guia, lembrando que você tem 7 dias grátis para poder brincar com a plataforma, dar uma olhada e ver todo o conteúdo que a gente tem lá. Se junte a mais de 2.000 assinantes no Guia TDC e atualize-se em clínica médica sem esforço. Olá, assinante do Guia TDC, seu serviço de revisão e atualização em clínica médica. Meu nome é Joane Alves. Eu sou Rafael Coelho. Rafael, finalmente juntos. Vamos lá, Jo, para discutir um casinho, né? Isso. Bom a gente fazer de novo mais um conteúdinho juntos. Pois vamos lá. E nós estamos no caso número 9. E a ideia aqui é que eu apresento, as informações sobre o caso, enquanto o Rafael vai fazendo toda a discussão aqui teórica baseada nos sintomas desse paciente. Diferente dos nossos episódios do podcast, em que a gente não sabe o caso Sim. e vai discutindo, aqui no nosso caso do guia, já está montadinho o caso, e aí a gente vai passar por trechos importantes da história do paciente, e eu vou discutindo a partir das síndromes que ele for apresentando. Beleza, então vamos começar, né, Rafa? Bora! Então, nós temos um homem de 25 anos que chega ao pronto-socorro com queixa de náuseas, vômitos e soluços há uma semana. Nesse período, ele foi atendido em 2 unidades de urgência quando foi medicado com dancetrona, dimenhidrinato e clorpromazina. Não houve melhora do quadro, ele permaneceu com náuseas e diversos episódios de vômitos de aspecto amarelado, sem sangue e sem relação com as refeições. Ele relata que teve há 15 dias um mal-estar mais inespecífico e odinofagia. Foi avaliado por um médico que prescreveu amoxicilina clavulanato por 7 dias, com melhora completa desses sintomas. Ele nega febre, dor abdominal, cefaleia, perda do nível de consciência ou qualquer outro sintoma. Ele também nega comorbidades, uso de medicações contínuas e uso de drogas ilícitas. E aí, Rafa? Então, Jô, vamos começar representando o problema. Eu vou fazer um resumo curto do caso com as informações mais importantes que vão guiar o nosso raciocínio clínico. E as 3 coisas mais importantes para representar o problema são os fatores de risco do paciente, as síndromes clínicas que ele apresenta e a temporalidade, o tempo dessas síndromes. Então, é um homem jovem, que não tem muito fator de risco, Um homem jovem, sem comorbidade, sem uso de medicamentos, drogas, que chega no pronto-socorro um quadro de náuseas, vômitos e soluço durante uma semana, que são refratários ao tratamento sintomático. E 15 dias antes ele teve um quadro ali de odinofagia e um mal-estar com melhora desses sintomas. Então, Jô, a gente está diante aqui de 2 síndromes muito inespecíficas, Tem um monte de etiologia, um monte de causa que pode levar a náuseas e vômitos e a soluços. Tá, então vamos começar aí por náuseas e vômitos. Vamos, Jô. Quando a gente tem uma síndrome que ela é muito inespecífica, acho que o primeiro passo é a gente procurar outros sintomas que possam guiar a nossa história. Tá. Ou mesmo que levem a pensar que é um quadro mais grave, ou que me façam pensar em uma ou outra causa. Então, Rafa, você tá me dizendo que se um paciente que chega com náusea e vômito, e eu questiono, coleto a anamnese, e ele me fala que ele tem uma cefaleia temporal ou hemicraniana, que tem fonofonofobia, isso já me ajuda a pensar em outra etiologia, uma etiologia maior, que seria uma enxaqueca, uma migrânia, e é isso conseguir guiar meu raciocínio, Exato. Às vezes uma alteração visual, e aí eu penso que ele pode só ter... Eu encontro um papiledema, e aí eu vou pensar numa síndrome de hipertensão intracraniana. Tem uma investigação ali muito mais direta, Tem um caminho mais claro a ser seguido do que um paciente que tem simplesmente náusea e vômito e mais nada. Tá. No caso desse paciente, a primeira coisa é o tratamento sintomático, a hidratação. Isso é a primeira medida antes da gente aprofundar a investigação. Lembrando que ele já está há 7 dias com esses sintomas, ele pode estar desidratado, ele pode ter complicações hidroeletrolíticas por conta desse problema. E aí, pensando agora na investigação diagnóstica desses sintomas. Da onde vêm os vômitos e da onde vêm náuseas,
São sintomas muito complexos, com muitos estímulos aferentes e eferentes que induzem a esses sintomas. E não existe um centro de vômito isolado, mas a gente sabe que a área do bulbo é uma região muito importante ali na gênese desses sintomas, principalmente no núcleo do trato solitário e na área póstrema, são regiões do bulbo. Se a gente for pensar em receptores que são associados a náusea e vômito, a gente lembra de principalmente 5. O dopaminérgico, o serotoninérgico, o NK1, o colinérgico muscarínico e o de histamina. Né? Tá. Isso vai ajudar a gente a pensar nos remédios que a gente pode fazer para tratar. E existe alguma dica aí de organizar esse esquema aí de causas dentro do contexto de náuseas e vômitos? Dentro do raciocínio clínico, a gente tem algumas formas de organizar o pensamento a partir dos conteúdos que a gente já estudou antes de ver o caso e a partir da coleta de dados clínicos que a gente vai fazer. Tá. Né? Então tem um script pré-atender o paciente, né? E o pós-atendê-lo. Exato. E eu vou comentar aqui 5 exemplos de formas que você pode organizar o pensamento de uma queixa clínica. Tá. A primeira é fisiopatológica, eu penso no que está acontecendo ali por trás. Por exemplo, numa queixa de falta de ar, dispneia, eu pensar causas de hipoxemia, causas de hipercapnia, acidose metabólica e por aí vai. Tá. A segunda forma é organizar anatomicamente, topograficamente. O pessoal da neurologia gosta muito disso, né? Sempre topografa de onde está Sim. vindo o sintoma. E queixas de dor são muito interessantes a gente usar esse esquema topográfico, né? Anatômico. Terceira forma, causas mais comuns. Tá? Vou pensar, vou elencar em causas mais comuns e vou seguir a partir do que é mais comum para aquela realidade que eu estou vendo ali. Tá? Tá. Porque o que é mais comum depende de onde você está também. Sim, faixa etária, né? Tem todo esse contexto. Boa, isso aí. O quarto, causas mais graves. Lembrar que no PS a gente faz muito isso, né? O paciente chega com dor torácica, a primeira coisa que a gente quer é afastar infarto, né? Exato. Então eu posso elencar por causas mais graves. Dor torácica eu lembro de dissecção de aorta, infarto, tamponamento pericardítico com tamponamento cardíaco, pneumotórax e por aí vai, né? E a quinta forma é elencar por sistemas, causas cardiovasculares, causas endocrinológicas, causas gastrointestinais, por aí vai, tá? A gente pode misturar essas 5 formas de fazer, né? E às vezes a gente consegue organizar em um esquema que seja um fluxograma, né? Se tiver com essa alteração, vai para um lado, se não tiver essa alteração, vai para outro. Como náusea e vômito, como eu já falei, é muito inespecífico, a gente vai ter que fazer uma organização desse esquema em grade, né? O nosso assinante pode ver na tabela 1 um exemplo de um esquema diagnóstico em grade para náusea e vômito, em que eu organizei em grupos a partir de um esquema de sistemas, elencando também o que é mais comum. Tá. Como que você fez essa divisão, Rafa? Quero que lembrem de 4 grupos principalmente, tá? O primeiro é o gastrointestinal, o segundo endócrino metabólico, o terceiro neurológico e o quarto drogas. Beleza. Então, começando pela gastrointestinal, tem alguns exemplos aí na tabela. Nosso paciente ele tem um quadro agudo ali, talvez evoluindo para algo mais subagudo, de 7 dias, né? Ainda pode ser uma gastroenterite viral ou bacteriana, né? Lembrando que essas são causas mais comuns, né, do quadro agudo. O segundo grupo, que é a parte endócrino-metabólica, lembrar da cetoacidose diabética, da insuficiência adrenal, que são alguns diagnósticos ali importantes para quadros mais agudos, do hipertireoidismo que está abrindo ali na sua frente. Tá. E o terceiro grupo neurológico, lembrar da enxaqueca, como você já até tinha dado o exemplo, da hipertensão intracraniana. Então, vale procurar nesse paciente se ele tem alguma cefaleia, se tem alguma alteração de fundo de olho, se tem algum outro sintoma, alteração do nível de consciência, alteração de nervos cranianos, né? Por exemplo, o abducente, que faça pensar em hipertensão intracraniana. Ou está abrindo algum quadro de doença desmelinizante, é outro exemplo. Tá. E droga, basicamente qualquer remédio pode dar náusea e vômito, tá? Mas lembrar de 4 grupos principais aqui: quimioterápicos, anti-inflamatórios, não esteroidais, antibióticos e opioides. Beleza. E sempre tem aquele roubo, né, Rafa? Que é a miscelânea.
A miscelânea é o quinto grupo ali, Jô, que a gente não pode esquecer que a náusea e vômito pode ser um equivalente isquêmico. Em crianças, otite média aguda também pode levar a esses sintomas. Vou te dizer que eu gosto da miscelânea, porque você pode colocar tudo que você não conseguiu enquadrar nos outros, você coloca lá e dá certo. E tira aquela sua angústia, né? Sim. De não ter incluído alguma coisa importante num esquema diagnóstico. Lembrando que cada um faz o esquema diagnóstico que quer, né? Exato. Mas eu O gostei. importante é lembrar. Gostei. Sempre fica a dica aí seguir essa tabela, né, de divisão. E agora vamos falar de outra síndrome, que nós vamos abordar agora o soluço. Soluço é uma síndrome Difícil. difícil, né? A gente já fez até um post no Instagram, soluço tem solução? Eu tenho orgulho desse post que a gente fez. E lembrar que a definição de soluço são contrações involuntárias intermitentes do diafragma. Então, assim, diafragma e músculos intercostais. E aí fecha subitamente a glote, aí faz aquele barulhinho que quando você vai estudar na literatura inglesa, é hiccup, né? Então é um pouco... como é que é aquela figura de linguagem que parece o som? Onomatopeia. É tipo uma onomatopeia, né? Hiccup, né? Muitas coisas também podem levar ao soluço, e só lembrar que a maior parte das vezes é um problema autolimitado que dura pouco tempo. Então, isso e benigno. Essas causas mais comuns de soluço nunca vão ser estudadas, né? Sim. Não dá nem tempo do paciente chegar num pronto-socorro em algum local. Então, quando se estuda soluço, sabe-se muito sobre as causas dos soluços que são considerados intratáveis, né? Que são aqueles que duram mais do que 48 horas, como é o caso do nosso paciente. Então, pensando assim anatomicamente, o problema da aferência do soluço pode estar nos nervos frênico, vago, no sistema nervoso simpático torácico, tá? E a região do sistema nervoso central que se relaciona com o soluço também é no bulbo, tá? Região ali de núcleo do trato solitário e área póstrema, novamente, são áreas muito semelhantes à de náusea e vômito, são anatomicamente muito semelhantes. Então, essa é uma informação importante, porque náuseas com vômitos mais soluço, tem que lembrar em acometimento do sistema nervoso central dessa região de bulbo. Beleza. Nesse caso de soluço, Rafa, qual é a sua sugestão aí de grade para pensar nas possibilidades, né, nas hipóteses diagnósticas do soluço? Acho que dá para misturar ali o esquema anatômico e fisiopatológico, né, Ju? Então, pode estar o problema no sistema nervoso central, pode estar no sistema nervoso periférico, e tem aquelas situações que você não consegue localizar também, tá? No sistema nervoso central, pensar principalmente em área de bulbo, tá? E ali pode ter um problema vascular, um AVC, um problema infeccioso, tipo um abscesso, uma encefalite, um problema estrutural, um tumor, ou então algum trauma que aconteceu, ou um problema inflamatório autoimune, por exemplo, esclerose múltipla ou doenças do espectro da neuromielite óptica, doenças desmelinizantes. Considerando agora o sistema nervoso periférico. Ele vai estar ali na região torácica e esôfago-gástrica, né? Então qualquer problema nesse caminho pode levar a isso. Estrutural, vou dar exemplo de corpo estranho, também tumor nessa região, alguma inflamação que tem nessa região torácica e esôfago-gástrica. Infeccioso, lembrar das faringite, laringites, infecções ali que podem também levar a soluço. E o inflamatório autoimune, lembrar das inflamações ali da região de mediastino, né, mediastinite, pericardite, e o próprio infarto agudo do miocárdio pode levar também. Tá. Por fim, o não localizável. O não localizável, a gente pode pensar em coisas tóxico-metabólicas e psicogênico também, né? O tóxico-metabólico também, uremia, hipocalcemia, hipocapnia, alterações hidroeletrolíticas, álcool, tá? E alguns remédios como barbitúrico, benzodiazepínico. No psicogênico, só lembrar que o soluço pode ser causado por um quadro de ansiedade também. Tá. A gente falou de muitas possibilidades aqui, mas acho que agora é a hora de tentar pensar qual é que seria o próximo passo. O que é que você pediria para esse paciente? Então, Jô, assim, a gente está diante de um caso de náusea e vômito que não melhorou com o tratamento sintomático, então vale a gente ir para o que é mais comum, né? As causas gastrointestinais com exames complementares. Tá. Uma tomografia de abdômen, uma endoscopia digestiva alta, além de exames laboratoriais que vão ver o quê, né? O hemograma que não se nega a ninguém, né? Sim. Funções
orgânicas. O que a gente vê de função orgânica num exame de sangue, né? Principalmente rim e fígado. Lembrar dos marcadores de necrose hepática também, né? ST, ALT, fosfatase alcalina, gama-GT. E marcadores inflamatórios. Então agora, voltando para o caso, eu vou te falar o exame físico. No pronto-socorro, aquela avaliação inicial só identificou que ele estava desidratado e com aparente emagrecimento. Esse paciente pesava 61 quilos, tinha 1,90 m, então o MC dele era 17. Bem emagrecido. É. E ele relatou que havia perdido peso no último mês, mas ele não soube quantificar essa perda. Não foram encontradas alterações em sinais vitais ou no exame físico geral, inclusive exame abdominal e neurológico, ou seja, tudo normal. Para a investigação das doenças gastrointestinais, foi solicitada a tomografia de abdômen e a endoscopia digestiva alta, mas ainda não fez, tá? Só foi solicitado. E os exames laboratoriais revelaram função renal normal, PCR normal, que é a proteína C reativa, hemograma só chamava atenção a linfopenia, com linfócitos totais de 806 e nenhuma outra alteração. Beleza, Jô. Então, é interessante nesse caso que na parte de coleta de dados, o que a gente faz, né, para coletar dados? Anamnese, exame físico, exames complementares, sendo laboratoriais e não laboratoriais, né? A gente tem essa estrutura rígida na nossa cabeça, né? E os casos são normalmente relatados nessa ordem. Mas isso não é unidirecional, né? Sim. Então, muitas vezes a gente volta na anamnese, recoleta, volta e examina de novo. Nesse caso do paciente, ele não falou que estava com perda de peso. No exame físico, foi notado que ele estava mais magro. E aí voltou-se a anamnese e ele falou, não, realmente perdi bastante peso no último mês, né? E aí a gente está diante de outra síndrome, que é a de perda de peso não intencional. Agora sim, a gente já tem outra grande síndrome aí, que assim, foi se juntando, né? Estamos no megazord de condições de síndromes que não são tão específicas, mas que agora, colocando a perda de peso junto a tudo que ele já sentia, reforça um pouco mais essa necessidade de um diagnóstico aí mais urgente, né? Esse megazord aí pode ainda ser causado por um monte de coisa, mas a gente sabe que deve ter alguma coisa importante para ser identificada ali de trás, né? Clinicamente significativa, uma importante importância prognóstica, né? Tá, então, Rafa, a gente tá falando muito dessa síndrome, né, que é a perda de peso significativa, mas até agora você não me falou como que a gente classifica isso. Ó, primeira coisa é botar o não intencional, esse descritor depois de perda de peso, né? Tá. Porque tem a perda de peso intencional que se justifica para alguém que tá fazendo muito exercício físico, tá fazendo alguma dieta. Beleza. Tem gente que também chama isso de síndrome consumptiva, né, João? Sim. Pode ser também. E o que é clinicamente significativo? A perda de mais do que absolutamente 4,5 quilos ou proporcionalmente ao peso inicial, o paciente perder 5% em 6 a 12 meses. Isso é o que a literatura coloca como uma perda clinicamente significativa e que vai indicar o quê? 1, que esse quadro deve ser secundário a uma doença subjacente e 2, que essa informação é preditora, importante, de morbidade e mortalidade. Um peso importante para um dado que a gente consegue, muitas vezes, conseguir de uma maneira fácil, né? Perguntando mais ativamente para o paciente, muitas vezes a gente consegue obter isso. Verdade, Jô. O que causa a perda de peso, assim, um mecanismo, muitos pacientes a gente não descobre, né? Mas a gente sabe que tem a ver com balanço energético, entre ingestão e gasto de caloria. E aí, para organizar as causas de perda de peso não intencional, aí o nosso assinante pode ver na tabela de número 3, eu coloquei grupos ali organizados em sistemas. Pessoal, acho que aqui não vale a pena a gente falar especificamente de cada um, porque assim, vai da cabeça aos pés, literalmente, incluindo medicamentos e coisas autoimunes. Então, tudo é possível, como a gente já imagina, né? É uma investigação bem extensa, quando a gente fala de alguém que está tendo uma síndrome consumptiva, uma perda de peso não intencional. Mas aí é interessante lembrar que vamos somar o que ele já tinha, náuseas, vômitos e soluços, mais essa perda de peso. Isso aí, Jô. Se a gente for pensar nos 3 grupos mais comuns, o primeiro é o câncer, né, o neoplásico, e depois vem o segundo, que é o neuropsiquiátrico. Quando a gente junta neuropsiquiátrico, a gente bota depressão e demência juntos, né? E o terceiro, doenças gastrointestinais não malignas, né? Uma forma de estruturar essa investigação pode ser com 3 perguntas em sequência, né? O primeiro é um câncer. E aí lembrar, quais são os cânceres que levam à perda de peso? Primeiro, os que são epidemiologicamente mais comuns, né? Mama, próstata e pulmão, tem muito na população, então Sim. Você vai ver muita gente com perda de peso por causa desses problemas.
E também os cânceres que, proporcionalmente, levam a mais perda de peso, né? Então, são doenças que acometem trato gastrointestinal, esôfago, estômago, pâncreas, né? E também lembrar dos tumores hematológicos, né? Os linfomas. Tá. Tem muito desses sintomas, né? Que a gente fala sintomas B, né? Que vem tudo com isso, febre, prurido e a perda de peso. Aí a ideia aqui também é procurar outros sintomas de, achei um linfonodo no exame físico. Beleza, vamos lá, né? Tá. Tava com dor na palpação de tal local. Vamos lá, né? Lembrar que vale atualizar rastreios de câncer no seu paciente. Esse paciente tem 25 anos, né? Então ele não se enquadra em nenhum desses rastreios. Exato. Né? A segunda pergunta que é, o paciente tem alguma doença neuropsiquiátrica? Isso é mais importante no idoso, lembrar de demência e depressão. E a terceira pergunta que é, o paciente tem alguma doença crônica grave? Qualquer falência orgânica crônica vai levar à perda de peso, vai levar à perda de massa muscular, e aí eu posso até chamar, em algumas situações, de caquexia. Esse diagnóstico é um pouco mais claro, né? O paciente Sim. já vem com essa doença, já vem há muito tempo evoluindo, e aí a perda de peso vai ser só mais um problema lá na frente que vai aparecer, então não vai ser exatamente um desafio diagnóstico. Então vamos para o terceiro grupo mais comum, que são as doenças gastrointestinais não malignas, né? Ou não câncer. Que aí, o que é que a gente pesquisaria, Rafa? Justamente o que o paciente tem, né? Sintomas de náusea, vômito, mas perguntar também se tem disfagia, se tem diarreia, síndromes desabsortivas. E aí da boca até o intestino, qualquer causa ali naquele meio do caminho pode levar à perda de peso, tá? Então lembrar de doença ulcerosa péptica, doença celíaca, doença inflamatória intestinal, pancreatite crônica. São alguns diagnósticos que viriam com outros sintomas juntos, né? Não isoladamente náusea e vômito. Tá. E acho que tem um outro que é importante aqui citar, que seriam essas doenças infecciosas crônicas, Vale né? comentar pela idade desse paciente, de 25 anos, que tem que lembrar do HIV, das hepatites crônicas, da tuberculose, das parasitoses intestinais, tá? Que isso pode levar à perda de peso. Tá. E tem um achado aí dos exames que você não comentou ainda, que foi aquela linfopenia. A gente está aqui com um paciente com um monte de síndrome Sim. inespecífica, que um monte de coisa pode causar, né? Mas a gente juntando, a gente está vendo que tem coisa ali atrás, né? Isso que é o importante. Linfopenia é causado por várias doenças agudas. Queria lembrar aqui de infecções e corticoides que causam linfopenias, tá bom? E das infecções, lembrar também do HIV, né? Das infecções virais que podem causar diminuição da contagem de linfócito. Mas realmente esse é um achado bem inespecífico, pode ser causado por qualquer doença que leve a um estresse agudo ali, inflamatório. Acho que, fazendo um resumo, paciente jovem com náuseas, vômitos e soluços aí refratários, né, ao tratamento sintomático, que agora tem uma perda ponderal e a gente precisa investigar aí o que seria o próximo passo, ou entender hipóteses diagnósticas para ele, né? Isso aí, Jô, já está sendo investigado causas gastrointestinais, né, por vários motivos que a gente já comentou, mas aqui a gente tem um conceito importante que sem esse conceito a gente vai ter dificuldade de seguir em frente nessa investigação diagnóstica, que é o conhecimento da síndrome da área póstrema. Quando o paciente ele tem náusea, vômito e soluço juntos, intratáveis, eu tenho que lembrar desse diagnóstico, que é síndrome da área póstrema. Tá? Comentei anatomicamente que é uma região ali do bulbo, que tem a ver com esses sintomas. Tá? Então, esse paciente, na vida real, os neurologistas, quando bateram o olho nele, nem tiveram muita dúvida não, tá, Jô? Eles não ficaram aí 30 minutos discutindo, que nem a gente tá fazendo, não. Eles bateram o olho e falaram, síndrome da área póstrema, tem que ver se tem alguma coisa no bulbo. Tá. E como é que a gente vai fazer essa investigação, Rafa? Jô, essa investigação vai ser feita com exame de imagem. O mais indicado é a ressonância magnética. Para a investigação da etiologia da perda de peso, né, esse paciente teve a perda antes do início do quadro de náusea e vômito, né? Previamente, está 7 dias com esse problema e a perda de peso deve ter 1 mês, pelo que ele estimou. Então, o que pode ter acontecido? Ou são 2 processos etiológicos distintos, ou algo que ocorreu em sequência, né? Que uma coisa
levou a outra. Ele já estava meio que manifestando isso antes, através da perda de peso, e aí agora ele abriu um quadro clínico aí mais florido com esses sintomas. Isso aí. Então seria interessante pesquisar disfunções orgânicas, ver as sorologias para as infecções virais crônicas e aprofundar a investigação aí com exames de imagem, endoscópios, dependendo de outros sintomas que possam aparecer. Tá bom, então volto aqui com o que a gente tinha pedido, né? A tomografia de abdômen e pelve e a endoscopia digestiva alta, que vieram normais, né? Que foram solicitadas inicialmente para investigar aquele quadro de náuseas e vômitos. Diante dessa refratariedade dos sintomas e agora dessa suspeita de lesão central, né? Foi solicitada a ressonância magnética de crânio, que demonstrou um pequeno foco de tênue pessinal em T2 e flare, localizado na porção posterior para a mediana direita bulbar, na topografia do óbex bulbar, sem efeito de massa ou realce pós-contraste. As demais estruturas encefálicas tinham dimensão e intensidade de sinais normais. E aí, Rafael, a batata está na sua mão. Bom, nesse caso nem estava, não. Eu só descrevi aqui pro nosso assinante. Quando a gente analisa a ressonância e conversa com os radiologistas, bate bem aquela história da náusea, vômito e soluço, a área apóstrema tem um quadro inflamatório ali. E esse achado pode ser por conta de uma doença neurodesmelinizante, né? Então, falando de doenças desmelinizantes, a gente tem basicamente duas principais aqui, a esclerose múltipla e as doenças do espectro da neuromielite óptica. Tá. Esclerose múltipla, o paciente tem lesão em várias regiões do sistema nervoso central, tem déficits neurológicos focais que correspondem a essas regiões, tá? Pode, inclusive, ter neurite por acometimento de nervo óptico. E quando você junta os achados clínicos e radiológicos e não é o suficiente para o diagnóstico, né? Você pode pedir outros exames, como a presença, avaliar no líquor a presença de bandas oligoclonais. Beleza. E o diagnóstico diferencial, que são as doenças do espectro da neuromielite óptica, que hoje em dia é chamado assim, né? Esse grupo, né, de doenças foi descrito a partir da identificação do anticorpo anti-aquaporina 4, que é bem específico para essa etiologia e que é dito que é o responsável pela fisiopatologia da doença, né? É o que causa os problemas. Tá, Rafa. E você consegue delimitar o quadro clínico aí para fazer o diferencial com esclerose múltipla? No caso da neuromielite óptica, né, as doenças do espectro da neuromielite óptica, o paciente ele pode ter alguns achados que são chamados de principais, né? Neurite óptica, síndrome da área apóstrema, que é o caso do nosso paciente, e síndromes de tronco encefálico agudas, narcolepsia sintomática e síndromes cerebrais sintomáticas decorrentes de lesões extensas, né, que pode levar a encefalopatia, ou lesões menores que podem levar a déficits neurológicos focais. Ou né? seja, é um quadro bem florido, né? É um diferencial difícil de ser feito. Acho que o fato de ter essa suspeição clínica mais alta é o que vai ditar e fazer essa diferença e, claro, né? O padrão de imagem lá na ressonância deve ajudar. Isso aí, Jô. E aí, quando eu falei que os neuros bateram o olho e pensaram em síndrome de área apóstrema, eles também pensaram direto em neuromielite óptica. Porque a área apóstrema, ela, na fisiopatologia, ele parece que é onde o anticorpo anti-aquaporina 4 entra, tá? E ela é muito frequente, ela ocorre em até 43% dos pacientes com as doenças do espectro da neuromielite óptica, tá? Então, uma apresentação bem típica. E a ressonância, os achados de ressonância, eles podem também ajudar a diferenciar essas duas doenças desmelinizantes. Acho que é muito específico isso para radiologista, mas basicamente as lesões da esclerose múltipla são menores, mais discretas, enquanto a da neuromielite óptica são lesões maiores, com uma hiperintensidade em T2. Tá, Rafa, mas ainda fica uma dúvida aqui na minha cabeça, que é se esse paciente tem ou não a doença do espectro da neuromielite óptica. Isso vai depender se a gente pedir o anticorpo anti-aquaporina 4 para ele ou não, tá? Caso venha positivo, ele fecha o diagnóstico, desde que a gente exclua diagnósticos alternativos, tá? Que eu já vou comentar. Caso a gente não tenha esse anticorpo ou a gente peça e venha negativo, o paciente precisa ter pelo menos mais um achado clínico principal, né? Então eu comentei da área apóstrema, mas das outras, a neurite óptica, a mielite aguda, a síndrome de tronco encefálico, a narcolepsia sintomática ou então outra síndrome cerebral sintomática, tá? E
esses achados têm que temporalmente ocorrer em momentos diferentes, tá bom? Isso é algo importante. Então, esse paciente ele ainda não tem o diagnóstico fechado, tá? E vai ser necessário, primeiro, pedir um anticorpo, antiaquaporina 4, e excluir os diagnósticos alternativos. Então, agora você vai ter que falar pra gente quais são esses diagnósticos, né? Pra gente fazer toda essa lista de solicitação e eu poder trazer isso pra você. Esses diagnósticos alternativos são os que mimetizam o quadro. Dá pra gente falar em 3 grupos, né? Primeiro, sarcoidose. Segundo, cânceres, que podem levar a síndromes paraneoplásicas ou então linfoma, que pode acometer a região, né? Linfoma de sistema nervoso central. E o terceiro, infecções crônicas, e aí lembrar de HIV e sífilis. Beleza, então. Então, para esse paciente, a gente vai ter que pedir o líquor, né? Vai ter que pedir as sorologias e a avaliação se tem neurite óptica ou não. Talvez a oftalmologia possa ajudar a gente nessa. E para avaliar se tem lesões em outras regiões do sistema nervoso central, é interessante ter uma ressonância da região medular. Beleza, Rafa. Então, trazendo aqui o que você pediu, né? Esse paciente fez o líquor. E aí, o que é que nós temos de resultados? A pressão inicial estava aumentada de 21 centímetros de água. Tinha 3 células por milímetro cúbico, com predomínio de linfócitos de 80%. Pesquisas de células oncóticas negativa, uma proteína de 14, que estava normal, uma glicose 66, que estava normal para esse paciente. Lactato de 16, VDRL não reagente, bandas oligoclonais negativas e o anticorpo anti-aquaporina 4 negativo, que saiu, hein? Vai ser o mais difícil e ele saiu. Esse paciente foi submetido à ressonância magnética da coluna toda, que não viu nenhuma lesão sugestiva de doenças desmielinizantes. Também foi avaliado pela equipe de oftalmo, que não encontrou alterações no exame oftalmológico, excluindo sinais de neurite óptica. E aí vem o plot twist. Ele fez os exames, as sorologias, né, que você pediu, HIV, hepatites B e C e sífilis, e esse paciente foi diagnosticado com quadro de HIV, um HIV agudo. Então, Jô, diante desses exames, não houve outro achado principal encontrado ali das doenças do espectro da neuromielite óptica. Não foi encontrado alteração na medula, não foi encontrado neurite óptica, e a gente encontrou uma das causas que podem mimetizar neuromielite óptica, que é o HIV agudo. Então, a hipótese diagnóstica final ficou com uma síndrome da área póstrima causada por HIV agudo. Que caso, hein, Rafa? Que casão. Interessante, né? É claro que esse paciente vai continuar sendo acompanhado para avaliar se outros alterações neurológicas temporalmente aparecem que possam mudar essa hipótese, que até o momento é a hipótese final. Para fechar o caso, Rafa, você vai ter que comentar um pouquinho aí dessa apresentação do HIV, né? Jô, queria lembrar que a gente colocou na representação lá atrás do problema, mas acho que ninguém imaginou que aquela odinofagia, aquele mal-estar pudessem ser algo relevante para o caso, né? E deviam ser manifestações da síndrome retroviral aguda, causada pela infecção aguda, né, do HIV. Eu fui pega de calças curtas mesmo, por isso aí. Fomos por outro caminho e acabamos chegando no diagnóstico, Sim. né? O HIV, ele pode causar muitas manifestações neurológicas no quadro agudo, né? Mais da metade dos pacientes tem cefaleia. Tá. E mais de 10% dos pacientes têm sintomas compatíveis com meningite asséptica ou encefalite. Encefalite, aquele quadro de confusão mental, alterações de comportamento. Lembrar que o HIV pode se manifestar em vários locais do sistema nervoso, inclusive o periférico, levando a síndrome de Guillain-Barré, ou então a região da medula, levando a mielopatias agudas, tá? E no nosso caso, do nosso paciente, ele apresentou um quadro neurológico incomum, que foi a síndrome da área póstrima. É um casão, Rafa, tá? Eu fiquei assim, até agora Gostou, achou legal? Demais. Acho que aprendi muito sobre a investigação, né, de soluços associados a náuseas e vômitos, que são, como você falou, né, sintomas muito inespecíficos, então tem que ter um raciocínio clínico aí afinado pra gente conseguir chegar num diagnóstico como esse e dando um diagnóstico de síndrome de área póstrima, ainda pensar no diferencial e ser secundário um HIV agudo, né?
Muito legal, né, Ju? Muito bom. O diagnóstico HIV agudo, para quem ficou curioso, foi revisado no episódio TDC em bolos, como fazer o diagnóstico HIV, que a gente vai colocar aí no corpo do texto o link. E queria agradecer às pessoas que fizeram esse diagnóstico, né? Eu só trouxe ele aqui para cá, porque eu achei um caso muito interessante que cruzou ali na minha vida. E eu alterei informações para o paciente não ser identificado, né? Então não foi exatamente assim que aconteceu. Então, assim, algumas informações foram alteradas para manter o anonimato do paciente. Exatamente. Então, pessoal, comentem, falam aqui o que vocês acharam do caso, pós-diagnóstico de vocês. Se já viram um caso assim, a gente sempre aprende com os comentários. É legal a gente alimentar essa comunidade que é dos assinantes do Guia TDC. Gente, tem um espaço aqui embaixo, se você rolar até embaixo aí no texto, o espaço de comentários. Vai lá e fala o que vocês acharam do caso. Falam se vocês acham que se esse paciente vai abrir algum quadro neurológico no futuro e vai fechar algum outro diagnóstico, mas é muito importante para a gente o retorno de vocês, do que vocês estão gostando e do que vocês acham que poderia ser diferente no Guia TDC, que é o nosso serviço de revisão e atualização. É nosso, né? De todos nós. Exatamente. Então é isso, né, Rafa? Valeu, Jô. Obrigado. Valeu. Valeu. Falou. Valeu.